a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Eu já passei por algumas situações na vida em que eu fui meio ofendido, humilhado, por gente que deveria me acolher, por gente que deveria me tratar até bem pelo que eu estava fazendo, por gente que deveria pelo menos honrar o que eu estava fazendo, e essa pessoa que deveria de alguma forma, talvez pelo cargo que possuísse, ou pela representatividade que tinha, meu Deus, eu estou tão fluente no hebraico que o português está fluindo, está fugindo. Pelo que ele representava, ele tinha que me tratar bem, mas me humilhou, de alguma forma me diminuiu, roubou uma oportunidade minha. Eu não sei aqui quem já foi ofendido por alguém. Alguém aqui já foi ofendido? Faz parte da vida. O problema é que o ser humano, mesmo que se diga crente, e a Bíblia dá toda a instrução, a gente não consegue lidar com as ofensas. A gente não consegue lidar quando alguém rouba uma oportunidade nossa, ou quando alguém limita a gente de alguma forma. Certos anos atrás, alguns anos atrás, um líder chegou para mim e falou: Tiago, você me ajuda aqui? Quarta-feira não tem nada aqui na nossa instituição, na nossa igreja. Você consegue fazer um movimento aqui, fazer um culto? Né? Eu não sou pastor de igreja, mas voluntariamente sou um pregador. Eu falei: posso fazer, claro, faço sim. Morava perto. Comecei. Na terceira semana, na terceira quarta-feira, já tinha 2.000 pessoas se reunindo. No segundo mês, não tinha mais como entrar gente. Eu falei: agora vai vir um elogio. Agora vai vir uma bênção. Agora vai vir uma oferta. Agora vai vir um parabéns, Tiago. Ele chegou para mim e falou assim: Tiago, muito obrigado. Pode deixar que a partir daqui eu assumo. Daqui para frente é comigo, pode ir embora, obrigado. E aí eu peguei o carro e eu estava com um rapaz que trabalhava comigo nessa época, muito meu amigo até hoje, o Cleiton. E eu estava com o Cleiton no carro e o Cleiton falou assim para mim: você está levando bem isso aí? Porque isso é uma injustiça, hein? Você que encheu o negócio, você que fez a coisa lá. O pessoal veio por causa de você. Você vai deixar o cara roubar a tua oportunidade? Eu falei: não, primeiro roubar minha oportunidade, não. Ele que me deu a oportunidade. Não vamos confundir as coisas. Não é porque a gente está chateado que a gente vai desentender as coisas. Ele me deu a oportunidade. Segundo, não estou chateado. Por quê? Porque quando eu comecei, eu já tinha consciência, a inteligência de entender que ele é o dono daquele negócio ali. E como todo ser humano, quando crescesse, ele ia se sentir atingido e ia tomar. Ou você não sabe que a vida é assim? Se eu te contratar para a minha empresa, você começa a crescer mais do que eu te mando embora. Tiago, mas você é um homem de Deus, mas ser humano é assim, é normal. Eu não vou deixar você crescer mais do que eu da empresa. Para você tomar a empresa de mim? Não vou deixar. É assim que funciona a vida. É que a gente gosta de romantizar. Você gosta de falar: ah, meu Deus, mas o Espírito Santo devia agir. Devia, mas não é assim que funciona. A vida é como ela é, você gostando ou não. É por isso que tem um monte de gente sofrendo, porque não quer aceitar a vida como ela é. Ao invés de adaptar-se, inclusive biblicamente, a como é, quer que seja do seu jeito. O seu jeito geralmente não dá certo. Por isso que talvez você nem dinheiro esteja ganhando. Você quer fazer do seu jeito. Por isso que muitos casamentos acabam sem precisar ter acabado. Porque você queria fazer do teu jeito. Então eu falei assim: não, pode ir para a próxima. O negócio é dele, tomou, beleza. Tá tudo certo. Por que eu estou te falando isso? Porque passou um tempo, essa mesma pessoa me deu uma indicação que me promoveu muito no trabalho que eu tinha, como treinador de pessoas, como educador. Aí eu chamei Cleito, que estava comigo, e falei: Cleito, se eu tivesse batido de frente com esse cara, ele teria me indicado para isso aqui que agora foi maravilhoso para a nossa empresa? Ele falou: não. Eu falei: então, olha como é que a vida é. O mesmo que me ofendeu foi o que abriu uma porta depois.
E por que ele abriu a porta? Porque apesar de ter me ofendido, e às vezes ele nem sabe que ofendeu, eu só não reagi. Eu segui minha vida. Porque eu descobri que meu futuro está na mão de Deus e não de quem está abrindo uma portinha para mim. Então, muitas vezes, pessoas que têm um futuro muito grande ficam ofendidas com pequenas coisas. Anota, por favor. Pessoas que têm futuro muito grande ficam ofendidas com pequenas coisas. Isso é um erro que pode ser mortal para você, para a sua vida espiritual e emocional. Pessoas que têm um futuro grande não deveriam se ofender com pequenas coisas. Deus me chamou para algo grande. Deus me chamou para organizar uma grande conferência. Deus me chamou para treinar milhões de pessoas. Deus me chamou para escrever livros que são best-seller em mais de 15 países. Eu não vou me ofender com uma pequena coisa. Tiago, não gostei da sua pregação. Tá bom, Deus te abençoe. Tiago, você estacionou na minha vaga. Por favor, eu tiro da sua vaga. Tiago, eu não vou ficar me ofendendo com pequenas coisas. E tem gente que só não cresce, apesar de ter um futuro brilhante, porque se ofende com tudo. Está machucadinho com tudo, está machucada com tudo. Tem gente que está 30 anos orando pelo marido bêbado, chega em casa, quebra tudo. E tem mulher que está saindo de casa porque o marido não atendeu o telefone. Tem de tudo nesse mundo. Tem mulher que fica 30 anos, eu vou ganhar esse homem para Jesus. E ganha e o cara ainda vira pastor. E tem mulher que saiu de casa porque o cara foi jogar bola e demorou a voltar. Cada um escolhe seu futuro, cada um escolhe seu destino. Tá tudo certo. Mas tem ou não tem? Muito. Muito. Mas eu vou te mostrar biblicamente hoje que para você aprender a relevar as ofensas, até porque a pessoa que te ofendeu pode ser a que vai te abençoar e você nem sabe, você primeiro precisa estar livre com Deus. Não tem como uma pessoa que está ofendendo a Deus ou se sentindo ofendida por Ele não ficar ofendido com qualquer um. Porque a tua relação com Deus determina como você lida com os outros. Vou repetir. A tua relação com Deus determina como você lida com os outros. Por exemplo, porque eu tenho consciência do meu estado humano, de que se Deus quisesse, Ele tem todas as provas contra mim para me mandar para o inferno. Porque eu esqueci de muita coisa, você nem sabe, mas Ele tem anotado, Ele tem as provas. Se Ele usar as provas no tribunal, eu estou no inferno. Por que eu não vou para o inferno? Porque eu estou pregando? Não. Porque eu leio a Bíblia? Não. Eu não vou para o inferno por causa de uma coisa só. Porque antes que eu cometesse, Ele já tinha um plano de salvação através de seu Filho Jesus Cristo. E a única coisa que segura a ira de Deus são as mãos furadas do seu Filho. Então, por causa do sacrifício e da graça de Jesus Cristo e do arrependimento dos pecados, eu sei que eu vou para a eternidade. Então, como eu lido bem com o perdão de Deus, para mim fica mais fácil perdoar as pessoas. Até porque a Bíblia diz que se eu não perdoar quem me feriu, o Pai que está no céu não perdoa meus pecados. Então, eu vou repetir. Quem não está bem com Deus, não está bem com mais ninguém. Antes da gente ler o primeiro livro de Samuel, lembrei de um salmo aqui. Deixa primeiro Samuel separado aí, mas abre rapidamente Salmos 130. Eu gosto muito desse salmo. Salmo 130. Nós vamos ler do 3 a 6. Deus me lembrou disso agora. Salmo 130, de 3 a 6, diz assim: Se observares, Senhor, as iniquidades, quem subsistirá, Senhor? Se você for olhar para os meus erros, quem vai ficar de pé? Contigo, porém, está o perdão, para que os homens te temam. Eu aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã.
Aqui o salmista está falando de duas coisas: de perdão e de amor. Se Deus fosse olhar para minhas iniquidades, não tinha mais jeito, mas o perdão está com ele para que eu temo a Deus, não só porque ele é Deus Todo-Poderoso, mas porque o perdão está com ele, e não tem outro caminho para o crente, mas também porque eu amo tanto, que eu espero que ele se manifeste na minha vida. Eu aguardo mais por Deus do que o guarda, que está a noite toda ali na vigilância, está esperando amanhecer para poder dar hora de ir embora. Então, quando você está nesse nível de relacionamento com Deus, de sentir-se perdoado por Ele, de amá-lo de forma incondicional, fica mais fácil você entender o que eu vou pregar para você agora. E aí, voltando no primeiro livro de Samuel, agora capítulo 1, nós vamos ler do versículo 13 ao 17, diz assim: porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia nenhuma voz. Por isso, Eli, que era o profeta, a teve por embriagada, ou seja, julgou. Ela estava embriagada? O cara olhou e falou assim: tá bêbada a essa hora da manhã? Quem está errado aqui? Eli. Já julgou, porque ela não estava bêbada. O profeta, o homem de Deus, olha para uma situação e julga errado. Continuando. E Eli lhe disse: até quando tu estarás embriagada, mulher? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu. Não, se fosse eu, faz assim: seu acusador do demônio, tô bêbado do quê? Tá maluco? Tô cheio de coisa aqui na cabeça, cheio de preocupação. Tu é pastor, era para estar preocupado com a minha alma, rapaz. Tô aqui angustiado que eu tô pedindo a Deus um filho, e Deus não responde, e você tá me acusando, rapaz. Eu vou te processar. Você sabe que um monte de gente faria isso, né? Sabe como é que Ana respondeu Eli? Não, senhor meu, não. Tem que estar bem com Deus para agir assim. Tem que saber que é perdoada por Deus para perdoar assim. Porém, Ana respondeu: não, senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial, que era um demônio. Porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição, é que eu estou falando assim. Então lhe respondeu Eli, o cara que maltratou primeiro: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. O cara que 2 versículos antes julga e trata mal, 2 versículos depois libera a bênção e acontece, ela fica grávida. Nunca compre briga com alguém que vai poder te abençoar 2 versículos depois. Você nem sabe de onde vai vir tua bênção. Fica imaginando se eu tivesse batido de frente com aquele líder que pegou o culto que eu comecei a fazer e deu certo. Eu ia perder uma bênção que meses depois ele abriu para mim uma porta. Me indicou numa situação empresarial que me ajudou muito. Mas tem gente que adora se sentir ofendida, que não acredita na onipotência de Deus e acha que o poder está na mão do ser humano. O ser humano não pode nada contra você. Se ele está fazendo é porque Deus está permitindo para vir algo melhor. Se ele está fechando tua porta não é porque ele é uma cobra, não. É porque Deus está planejando o próximo passo para você. Nada foge do controle do eterno. Nada. Aí eu fico imaginando Ana. Está ali diante do profeta. O profeta era para dar uma palavra de bênção, chamou ela de bêbada. E ela poderia reagir de forma equivocada, nervosinha. Ela fala: não, o senhor entendeu errado. Eu sou uma mulher tribulada de espírito. E é por causa dessa aflição que eu tô orando assim meio estranho. E aí o mesmo homem muda de humor,
muda de opinião e fala assim, ah, tá, porque ele tinha autoridade espiritual, apesar de ter agido errado. Então tá bom, pode ir em paz para tua casa, porque Deus agora vai escutar a tua oração. Um ano depois, Ana estava com Samuel na mão. Gente com futuro grande, que se ofende com coisa pequena, cancela o destino. Gente com futuro grande, que se ofende com qualquer coisa, atrasa o seu futuro. O objetivo é você tornar-se uma pessoa inofendível. Tem muita gente aqui hoje que está buscando cura, está buscando restauração. E essa cura que você está buscando é porque você deixou a dor se instalar. Então você está aqui para resolver uma coisa que nem era para ter entrado. Porque com Jesus é possível a dor não se instalar. Ela bate e vai. A ofensa bate e volta. A humilhação vem e depois vai embora. Mas tem gente que absorve isso, fala, é para mim. Eu vou chorar, vou reclamar com Deus, vou chutar a parede, vou ficar 3 semanas sem ir para a igreja para mostrar para Deus que Ele não existe. Tem gente que acha que briga com Deus. Tem gente que se acha tão importante que acha que vai realmente incomodar Deus se você não vier à igreja. Vou mostrar para Deus quem manda aqui. Ficar 1 mês sem dar o dízimo para Ele ver. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Eu fico imaginando que pessoas que tinham um futuro muito grande, mas não se ofenderam com pequenas coisas, mesmo vindo de gente relevante, como eles garantiram os próximos anos? Vou te dar um exemplo. Jesus está andando pelas regiões de Tiro e Sidom, lá depois das fronteiras do norte de Israel. E uma mulher cirofenícia vem gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus, que é o amor em pessoa, que é a nossa paz, a salvação, não para escutar a mulher. Se fôssemos nós, provavelmente a gente já começaria a ficar incomodado. Falar assim, olha, eu vim para o culto, você tem que me assistir, Jesus. Você tem que me escutar. E Jesus continuou andando. E a mulher, Jesus, mais alto, filho de Davi, tem misericórdia. E ela gritava, começou a incomodar os discípulos, percebendo que Jesus não estava dando atenção. Os discípulos foram até Jesus e falaram, mestre, não é melhor dispensar essa mulher não? Ela está fazendo um escândalo aqui, está atrapalhando todo mundo. Aí Jesus fala assim, não vou atender, porque eu só vim para os perdidos da casa de Israel. Ou seja, o meu trabalho é com judeus. Ela é de outro país, tem nada a ver com o meu trabalho. Não vou fazer. E ela continuou, não vai não? Jesus, filho de Davi, veio falar. Porque se fosse a gente, fala assim, não quer fazer, tem quem faça então. Vou em outra igreja, vou em outro lugar, obrigado. Ela não. Ela continuou, Jesus, não, filho de Davi, minha filha está terrivelmente endemoniada, doente, tem misericórdia de mim. E ela gritou tanto dessa vez que Jesus parou, olhou para ela e falou assim, você acha mesmo que eu vou pegar o pão da mesa dos filhos e jogar para os cachorrinhos? Não. Aí já é humilhação demais. Porque se o ser humano faz isso comigo, tudo bem, mas Jesus, o amor, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o meu salvador, vai me chamar de cachorrinho? Quer saber então? Vou na macumba então. Se você não quer, tem que queira. Foi isso que ela fez? Aí que ela se humilhou mais ainda, porque a Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ela se humilhou mais ainda e falou assim, Senhor, igual a Ana falou com ele, mas até os cachorrinhos precisam comer das migalhas que caem da mesa dos filhos. Aí Jesus se emocionou e falou assim, não, nem mesmo em Israel eu encontrei alguém com esse coração aí.
Agora eu vou mudar de opinião, agora eu vou mudar meu comportamento, agora eu vou mudar o que eu acho. Vai para tua casa e você vai encontrar tudo que você imaginou lá. O mesmo que disse não, 10 segundos depois disse sim. O mesmo que falou, não vou dar pão para cachorrinho, 10 segundos depois falou assim, teu milagre está na tua mão. O mesmo que disse não, um pouco tempo depois disse, teu futuro está garantido. O mesmo que disse, eu não vou te atender, não só atendeu, como colocou o nome dela na história. Não se ofenda com o primeiro não. Se você sabe que tem um futuro grande, não se ofenda com pequenas coisas. Se você sabe que foi chamado para algo maior, não se ofende com o que é menor. Guarda teu coração. O provérbio diz sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Porque dali saem as decisões da vida. Ou você imagina um homem que recebeu a chave do reino dos céus. Ninguém aqui recebeu a chave do reino dos céus. Mas teve um homem, um ser humano de carne e osso, que recebeu. Qual o nome dele? Gente, ninguém lê a Bíblia? Qual o nome desse homem? Pedro. Está na Bíblia. Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, toma aqui, ó, chave. Tudo que você ligar na terra, eu vou ligar. E tudo que você desligar na terra, eu desligo. Pensa numa autoridade. Pensa no nível de poder. Pensa no futuro que Deus está dando para esse Pedro. O que talvez você não se lembre é que dias antes, Jesus falou para ele assim, estou indo para Jerusalém e vou morrer. Aí Pedro falou assim, não vai para Jerusalém, você não pode morrer. Jesus olha para ele e fala assim, Satanás, aparta-te de mim, você cogita das coisas do maligno. Peraí, eu estou andando há 3 anos e meio contigo, Jesus. Larguei meu barco que você pediu, deixei minha família, você vai me chamar de Satanás sabendo que eu sou teu discípulo? Ah não, parei contigo. Segue teu caminho que eu sigo o meu. Foi isso que Pedro fez? Não. Porque aquele que a si mesmo se humilhar será... Deus sempre vai testar se no momento de humilhação você vai tentar sair por cima ou vai se humilhar ainda mais para Deus tomar a frente e te exaltar. Deus sempre vai testar. Está na Bíblia, não sou eu que acho. Aí Pedro baixa a cabeça e fala, Senhor, tá bom. Dias depois, fala assim, o mesmo Pedro, que ele chamou de Satanás, fala, vem cá, Pedro. Não chamou de Satanás mais não, agora chamou de Pedro. Tu és pedra. Toma aqui a chave do reino dos céus. Eu vou confiar em você. Aí Pedro podia ter sido mais cheinho demais e falar assim, engraçado, tá me chamando de Satanás um dia desse, agora quer me dar uma chavinha do reino, né? Foi isso que Pedro fez? Não tinha ironia. Porque não tem ironia, não tem sarcasmo em quem já perdoou, em quem não deixou a ofensa entrar, em quem já estava com o coração blindado, em quem já sentiu perdoado por Deus, em quem já conhece a graça e a misericórdia de Jesus. Não contém ironia, não contém sarcasmo, não contém maldade nesse coração. Ele simplesmente aceita e vive o seu destino. E aí a gente para pensar que muitos homens e mulheres de futuro grande entre nós se ofenderam com pequenas coisas e por causa disso bloquearam todo o seu destino profético. Deus tinha uma palavra para você. Deus colocou um dom em você. Deus te plantou no lugar certo. Você que se ofendeu com coisas que nem era para te pegar. Tem gente tão ruim, mas tão ruim nas emoções que se ofende com coisas que nem foi com ele. Ele viu pela internet e ficou ofendido. É brincadeira, né? A gente está nesse nível, infelizmente. A mulher sirofenícia recebeu um não de Jesus. Pedro foi chamado por Satanás por Jesus. Ana foi chamada de bêbada pelo profeta Eli.
Todos eles miraram para frente, não olharam para trás. A gente, por causa de uma notícia na internet, quer largar tudo, fica olhando para trás, reclama de Deus não existe. Foi nem com a gente. O fulano de tal caiu, vou largar tudo, Deus não existe, igreja é coisa do demônio então. Nem foi com você. A sua ofensinha vai te levar no máximo para o inferno. O teu coração feridinho vai te levar para uma vida limitada na terra. Por causa do meu trabalho com mentoria com empresários, eu lido com muita gente bem-sucedida. E quando eu converso com eles, eu vou conversando sobre os segredos que levaram a pessoa até ali. Um assunto que sempre surge é, Tiago, quantas pessoas você acha que eu tive que perdoar para estar sentado nessa cadeira de CEO hoje? Imagina se eu fosse me ofender com todo mundo que me processou. Todo mundo que saiu daqui satisfeito e meteu um processo trabalhista mentiroso, falando que eu obrigava ele a trabalhar até domingo. Eu tinha que deixar para lá. Porque senão eu não teria condições emocionais de ser o milionário que eu sou hoje, o bilionário que eu sou hoje. Ou seja, nem só uma questão de princípio cristão, é até princípio de riqueza. E tem gente, esses dias, eu preguei sobre perdão em algum lugar e alguém me mandou um testemunho pela internet, que chegou até mim, minha equipe fica lá na internet, aí me mandou. Ela falou assim, hoje eu estou perdoando meu marido. Aí eu entendi, né? O marido devia estar fazendo alguma coisa, ela assistiu a pregação do perdão e está perdoando o cara. Eu falei, que bênção. Quando eu li o texto todo, ela está falando do marido de 20 anos atrás. Do ex-marido, que largou ela há 20 anos, ela está 20 anos sofrendo, amaldiçoando o cara, sem dormir, ofendida, amargurada, com cara de carrancuda, gritando com os filhos por causa disso, infeliz, pobre, para 20 anos depois falar, era para ter perdoado mesmo, para eu ser livre agora. Tem gente que gosta de perder tempo. A Bíblia está aqui à disposição, gratuitamente. As pessoas preferem seguir as próprias emoções. Enquanto a Bíblia diz, se você não morrer para si mesmo, você não pode me seguir. Quando fala morrer para si mesmo, uma das principais coisas é, eu vou ter que blindar e matar minhas próprias emoções, porque a minha vontade é reagir. A minha vontade é ficar 20 anos amaldiçoando esse cara mesmo. A minha vontade é, se Jesus fala comigo, como falou com a mulher Ciro Fenícia, eu viro as costas e vou embora. Mas eu não vou fazer o que eu quero, porque quem faz o que quer, termina do jeito que não quer. Se Jesus fizesse o que ele quisesse, a gente não teria o plano da salvação. Por quê? Está lá no Getsemane. Ele pega e fala assim, pai, se possível, afasta de mim esse cara. Se possível, eu não quero morrer não. Estou assustado. Vão cravar ferro na minha mão, no meu pé. Eu não quero não. Contudo, não seja como eu quero, seja conforme a tua. Nem Jesus fez o que quis. E você vai tentar viver a vida do jeito que você quer? Ah, não. Tem alguma coisa errada com a gente. A Bíblia diz, através do próprio Jesus, quer me seguir? Toma a sua cruz e me siga. Carregar a cruz é tão pesado que até Jesus precisou de ajuda. E você tentando fazer tudo sozinho na vida. Passando por um problema e não tem coragem de pedir ajuda, tem vergonha, orgulho. Tem gente que não pede por orgulho, ninguém precisa saber que eu estou passando por isso não. Então morre sozinho. Até Jesus teve que ser ajudado para carregar a cruz. Simão Cirineu teve que ajudar Jesus. Um homem que ele nem conhecia. E você querendo carregar a tua cruz sozinho. E você se ofendendo com qualquer coisa. E você chateado com tudo. E tudo te tira do eixo, tudo te traz confusão emocional. Chega! 2025 ainda não acabou, dá tempo para a gente virar e começar um ano de vitória em 2026. Dá tempo para Deus organizar nossas emoções e começar o melhor tempo da nossa história. Dá tempo! Se um dia é como se fossem 1000 anos para Deus, imagina o que Ele pode fazer em 1 minuto na tua vida.
Em 1 minuto ele pode mudar tudo. No final dessa conferência, tudo já pode estar para melhor na tua casa. Só que a conclusão dessa mensagem é: Deus não trabalha com gente ofendida. Anota isso. Deus não trabalha com gente ofendida. Tiago, me tiraram do meu cargo. Agradece e vai para outro. Não, mas é injusto. Eu estava indo muito bem nesse cargo. Deus é homem para que minta, é filho do homem para que se arrependa. Deus por acaso perde o controle de alguma coisa? O diabo por acaso pode te tocar? Tem sangue de Jesus nos umbrais da tua porta, tem anjo acampado ao teu redor. Eles tiraram minha oportunidade, porque Deus sabe tudo, essa oportunidade não é para você, está vindo algo maior. Eu só estou aqui hoje fazendo o que eu faço, só hoje eu falo em 3 estados diferentes. Essa aqui é só a primeira de 3 vezes que eu falo hoje em estados diferentes. Eu só estou vivendo o que eu estou vivendo. Esse livro aqui, Ganha o Mundo Sem Perder a Alma, é o livro mais vendido do Brasil há 6 semanas seguidas, pela revista Veja. Eu só estou vivendo o que eu estou vivendo hoje porque há 11 anos atrás Deus fechou a porta da minha empresa, me quebrou, me humilhou, fui para depressão, não sabia o que ia comer no outro dia, fechou a minha oportunidade. Só agora que eu entendo, Deus é bom demais. É muito bom ser pisado por Deus, ser pisado pelos outros que é o problema. Porque quando Deus te pisa, vou te ensinar uma coisa profunda, tá preparado? Quando Deus te pisa, chama-se processo. Por quanto se compra um cacho de uva hoje? Um cacho de uva? Eu não tenho ideia. Quantos? 20 reais? 10 reais? 10 reais. 10 reais um cacho de uva. 10 reais. Aí Jesus pega um cacho de uva de 10 reais. Outra coisa, a uva dura quanto tempo? Uma semana? Então, você paga 10 reais e tem 1 semana para consumir. Estamos de acordo? Jesus pega algo barato e perecível, joga no chão e começa a pisar. Ele pega o barato, ele pega o perecível e começa a pisar e fala: ah, Jesus está me pisando, que humilhação. Aí o líquido que está saindo pegam, filtram, colocam num barril e deixam lá fechado, sozinho, no escuro, por muito tempo. Jesus me abandonou, ele olha para todo mundo e não olha para mim. Quando ele tira a tampa do barril tempo depois, já não vale 10 reais, vale milhares de reais e é imperecível, dura por décadas, dura por séculos. Quando você é pisado por Deus, é um processo para te trazer do barato para o caro, do perecível para o imperecível, ou seja, vale a pena passar pelo processo divino. Pare de reclamar e comece a agradecer. Ah, estou mudando de preço. Estou mudando de valor. Agora eu não tenho mais prazo de validade. Minha empresa não vai fechar. Meu casamento não vai acabar. Meu ministério não tem prazo de validade. Se fecharem uma porta aqui, Deus abre 2 ali. Se me pisarem aqui, eu saio com mais valor. Não importa o que aconteça, Deus continua sendo Deus. Ele não perde o controle. Deus não perde o controle. Deus não perde o controle. E Ele está em busca de pessoas que Ele quer dar um futuro grande, mas que não tenham ofensas no coração. Que não sejam fracas emocionalmente, senão não aguentam o processo. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Pouca gente na Bíblia sofreu para pregar o evangelho como o apóstolo Paulo. Talvez a história de Jó
seja uma história de sofrimento aguda por causa das perdas em um dia só, mas a história de Paulo foi de muita perda, muito sofrimento, muita humilhação, prisão, espancamento, apedrejamento, tudo para pregar o evangelho. Leia as 13 cartas do apóstolo Paulo e encontre uma reclamação lá. Quando decretaram a morte de Paulo, o imperador romano Nero, que era louco, mandou prender Paulo, a última prisão dele em Roma, ele vai morrer. Ele escreve a sua última carta. A última carta do apóstolo Paulo, para quem não sabe, historicamente, teologicamente falando, foi a segunda carta para Timóteo. A segunda epístola a Timóteo, a última carta do apóstolo Paulo, foram suas últimas palavras antes de morrer. Isso me emociona muito, porque Paulo teve muito motivo para estar ferido com os outros. Inclusive, na segunda carta, capítulo 4, ele dá detalhes do porquê ele poderia estar ofendido. Ele fala assim, Timóteo, Demas, lembra de Demas? Digita Demas na tua Bíblia online, vai vir um monte de versículos dizendo Demas, meu fiel companheiro, Demas está aqui comigo, e Demas era amigão de Paulo, viajava com ele, discípulo. Na última carta do apóstolo Paulo, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Todo mundo foi embora, ninguém está aqui comigo, senão somente Lucas, que é o que estava escrevendo a carta. Alexandre Latueiro era o ferreiro da cidade, ou seja, era um empresário importante. Naquela época o ferreiro era altamente necessário, até hoje né? Mas naquela época era ouro ter um ferreiro. Alexandre Latueiro, que era o ferreiro, me causou muitos males, se levantou contra mim, tentou destruir nosso trabalho. Você acha que acaba por aí? Ele fala assim, na minha última sentença agora, na minha última audiência, nenhum de vocês compareceu. Ninguém apareceu. Mas o Espírito Santo esteve ao meu lado e me livrou da boca do leão. Quanto a mim, estou sendo oferecido como oferta de libação. Minha hora chegou. Mas eu combati o bom combate. Eu corri a carreira. Eu guardei não as ofensas, não os maltratos, não as injustiças, não os abandonos. Eu guardei a fé. Ele não virou um herói da fé pelo que ele fez na vida. Ele virou um herói da fé por como ele terminou a vida. Porque as pessoas lembram de como você termina. Se ele terminasse mal, nem estaria na Bíblia. Mas ele termina falando o seguinte, minhas últimas palavras, todo mundo errou comigo, meus discípulos desapareceram, ninguém ficou do meu lado, me abandonaram, estão falando mal de mim, Alexandre o ferreiro está vindo contra mim ainda. Ou seja, no momento que eu preciso de ajuda, que eu fiquei anos investindo em vocês, ninguém quer saber de mim, mas quer saber? Está tudo perdoado. Eu combati o bom combate, ou seja, não entrei em luta que não era minha. Eu corri a minha carreira e não a carreira dos outros. E eu guardei a fé, não guardei ressentimento nem ofensa. Agora eu estou pronto para entrar no reino celestial. E ele termina dizendo o seguinte, e eu vou receber a coroa que está reservada na eternidade. E não somente eu, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Todo homem, toda mulher de Deus só terminou bem porque guardou o coração. Todo homem, toda mulher de Deus que prosperaram enquanto estiveram nessa peregrinação terrena, que é rápida, curta, efêmera, tiveram que se proteger das ofensas. O ofendidinho é chato, é hater de internet, geralmente é pobre financeiramente, porque não consegue nem se concentrar no trabalho para prosperar. Fala mal de todo mundo, contamina o lugar todo. Difícil de lidar, pesa. Se ele é da tua família, o almoço de família de domingo é terrível, porque ele está ali, quer falar de todo mundo, quer reclamar de todo mundo. É como se a reclamação dele fosse mudar alguém. Esses dias eu estava num lugar assim, eu saí de um avião, sabe quando o avião
você pousa na pista, aí vem um ônibus te buscar para te levar pro terminal, que às vezes não para naquele finger, né? Eu peguei um ônibus. Aí eu tava num ônibus, um monte de gente desconhecida, um cara parou do meu lado e falou assim: e o Lula, hein? Aí eu ri e falei assim: se a gente discutir profundamente aqui, política, vai resolver alguma coisa? Aí ele já virou a cara, não vai resolver nada, eu vou ficar batendo papo, jogando papo fora. Tem gente que joga papo fora, quer ofender todo mundo, quer falar mal de todo mundo, quer reclamar, quer terceirizar a culpa para todo mundo, quer botar a culpa em todo mundo, porque já está com o coração ofendido. Quem está com o coração livre está preocupado em cumprir o seu propósito na terra, em viver o futuro tremendo que Deus escreveu para ele. Salmo 139 diz: todos os dias da tua vida foram escritos e determinados por Deus, ou seja, Deus tem um plano de paz e prosperidade para você. Uma pergunta: a vida acontece do jeito que a gente quer? Sim ou não? Não. As coisas saem do jeito que a gente esperava? Mas se você tiver dinheiro, as coisas vão sair do jeito que você quer? Claro que não. Você só vai pagar o boleto em dia. Mas você pode morrer a qualquer momento. Seu filho provavelmente, se não for bem educado, não vai te respeitar. Você não tem salvação eterna por causa disso, porque não é o dinheiro que faz. Ou seja, as pessoas, elas querem viver uma vida sem problemas, sem aflições, apesar da Bíblia nunca ter nos prometido isso. As pessoas querem levar uma vida cheia de boas notícias e novidades tremendas, mas elas não têm a mínima ideia de como fazer isso, porque o futuro é imprevisível. Você consegue saber o que vai acontecer contigo amanhã? Tem a mínima ideia. Você tem uma programação na mente do que você quer fazer amanhã, não quer dizer que vai acontecer. Eu mesmo tenho 4 filhos, e para todos os meus 4 filhos eu fiz planos maravilhosos. Não tem nenhum filho meu que eu tenha feito um plano ruim. Esse aqui tanto faz o que acontecer com ele. Todos os meus filhos, eu sonhei coisas maravilhosas para eles. Eu olho para cada um deles e imagino um futuro tremendo. Mas fica uma pergunta: mesmo que eu tenha feito todos esses planos para eles, quer dizer que vai acontecer? Não. Porque por mais que eu tenha projetado, por mais que eu tenha escrito os dias dos meus filhos e falado e declarado sobre a vida deles, eu oro todo dia por eles, vai chegar um momento em que eles vão fazer o quê? Tomar uma decisão. E eles vão decidir se eles vão acompanhar tudo que eu sonhei, aconselhei, planejei, orei, profetizei, ou vocês vão fazer o que quiserem. Essa é a verdade, sim ou não? É por isso que a vida é imprevisível, porque ela depende de vários fatores externos e incontroláveis. O nome disso é destino. Fatores externos e incontroláveis que não tem a ver com a tua vontade, não tem a ver com a tua preparação, eles acontecem ponto final. Você pode estar fazendo planos maravilhosos para a sua empresa, de prosperar, de crescer, e daqui a 3 semanas receber um diagnóstico que acaba com toda a tua esperança. A gente não sabe o dia de amanhã. Todos os nossos planos, diz Provérbios 16, devem ser feitos, mas é que a resposta certa virá do Senhor, vem da boca do Senhor. E a única forma que nós temos de nos prepararmos para um futuro melhor, vida de abundância, para uma empresa que começa e prospera e não fale, para uma família que é formada e ficará junta até o fim, a única forma de nós colocarmos os nossos planos no futuro, no seguro, existe um seguro de destino, um seguro de futuro, e a única forma de nós colocarmos esses planos no seguro é conversando com o dono do destino, com quem sabe o que vai acontecer. Oração, por exemplo, muita gente acha que é coisa de religioso, mas orar não é ser religioso. Orar é consultar quem já te viu no futuro.
Você está falando com quem sabe o que vai acontecer amanhã, quem sabe onde você estará daqui a 10 anos, e provavelmente os livramentos que Ele te deu até hoje, é porque Ele sabe quem você vai ser daqui a 2 anos. Você ainda não acredita no que Deus vai te tornar daqui a poucos meses, daqui a poucos anos. E Ele vem com a sua mão poderosa, com a sua proteção, Ele vem com a sua sabedoria e distribui isso para você, para que você cumpra o teu propósito na terra. Só tem um problema. Entre essa vontade boa, perfeita e agradável, como diz Romanos, de Deus, essa vontade que dá tudo certo. Jeremias 29:11 diz que os planos dele são de nos fazer prosperar e não de causar danos. Ou seja, o destino é favorável segundo a mente de Deus, mas o único problema é que entre esse destino e o cumprimento dele, tem a gente que faz tudo errado. Só tem isso. O problema é que tem nossas escolhas. O pior, o maior inimigo do nosso destino, nossas emoções, que são passageiras, e a gente age com emoções que vão embora. Horas depois, a gente toma decisões que são permanentes. O problema é que entre tudo que Deus planejou, tudo que Deus espera, tudo que Deus escreveu, o Salmo 139 diz que Ele escreveu todos os nossos dias quando ainda estávamos no ventre da nossa mãe. Então por que tudo que Deus escreveu para a gente não aconteceu ainda? Ou todo o mal do mundo que acontece foi Deus que escreveu? As injustiças foi Ele que escreveu? Não, as pessoas se desalinham com o que foi escrito por causa das suas emoções, por causa dos seus traumas, por causa dos seus achismos, por causa dos seus nervosismos, por causa das suas péssimas escolhas, inclusive de quem escolhe para casar, por causa da sua falta de habilidade financeira. Então você não tem dinheiro nem para pagar conta, quanto mais para financiar teu projeto e teu destino. Então fica difícil as coisas acontecerem se entre o plano de Deus e o teu destino tem você. É verdade. É difícil. Então, nós precisamos entender o que nós podemos fazer para não atrapalhar o que Deus quer fazer na nossa vida. Quando eu paro para pensar tudo que aconteceu na minha vida até hoje, por mais que eu tenha feito minha parte, não fui preguiçoso, não procrastinei, mas não foi por nenhum mérito meu, foi por graça divina. Não toda virada de chave na minha vida que eu paro para pensar, caramba, do nada aconteceu isso, eu tenho que dar glória a Deus porque eu não consigo ver onde foi o meu mérito naquilo. Foi o destino. Fatores aleatórios à minha vontade, totalmente incontroláveis. Por exemplo, eu encontrar uma pessoa numa esquina, tomar um café com ela e anos depois ela virar um sócio de uma das minhas empresas, que hoje é a nossa empresa que mais fatura. Quando eu paro para pensar, como é que Deus colocou aquela pessoa naquela esquina, naquele dia, como é que amoleceu o coração dela para escutar eu naquela época, que não tinha resultado para convencê-lo, que já era um homem muito bem sucedido no Brasil. A gente se encontrou fora do país por coincidência. Como é que aconteceu isso? Nem bem arrumado eu estava no dia. Destino. Deus escreveu todos os nossos dias. Se você não atrapalhar, vai acontecer. Tiago, além de não atrapalhar, eu posso fazer mais alguma coisa? Pode. Nós vamos estudar hoje na Bíblia. Quem gosta de estudar? Então papel e caneta na mão. Tem algum aluno do Café com Destino aqui? Então, por favor, já sabe que tem que anotar. Gênesis capítulo 17. Abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 17. Eu vou ler na versão NVI. Na versão NVI de Gênesis 17, diz assim: quando Abrão estava com 99 anos de idade, quantos anos?
pode se traduzir que é fim de vida. Sim ou não? Ou está na flor da juventude? Então, no fim das coisas, quando tudo parecia perdido, nos últimos dias de sua peregrinação, no fim dos seus sonhos e expectativas, aos 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor. É impressionante como Deus é especialista em aparecer quando parece que tudo terminou. É impressionante como Ele gosta de falar quando a impressão é que estamos no fundo do poço. É impressionante como Deus consegue rapidamente conectar-se ao nosso coração quando parece que é o fim. E aos 99 anos de idade, que para qualquer pessoa já é mais o fim da vida do que qualquer outra coisa, Deus aparece para Abraão. Aqui ainda é chamado de Abrão. E ele diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda segundo a minha vontade. Número 1, anda segundo a minha vontade. Número 2, seja íntegro. Aqui tem 2 conselhos que eu poderia ficar a noite toda explanando, mas prometo ser breve, porque nós vamos ler quase o 17 todo. Aqui, só nesses 2 aqui já tem um problema muito grande, porque Deus fala o seguinte: para de fazer o que você quer e faz o que eu quero. Escutando na pregação, gente, é lindo. Na prática é dificílimo. Duvido você acordar amanhã de manhã e falar: Senhor, bom dia, Espírito Santo, obrigado por ter devolvido minha alma, me dá sabedoria para o dia de hoje. Senhor, o que eu faço? Qual é a tua vontade para o dia de hoje? Você escuta isso e fala: que lindo, estou arrepiado, é de Deus. Faz, quero ver. Aí você abre tua empresa sem perguntar para Deus se era para abrir e vem para a igreja chorar quando quebra. Casa sem pedir para Deus confirmação se é a pessoa e vem fazer gabinete pastoral dizendo que está ruim. Não pede permissão para nada, não faz a vontade de Deus em nada e acha que a igreja vai resolver de um culto para o outro. Ficou a vida toda tomando decisão errada e quer num culto de libertação que tudo vai embora da tua vida? É você que manda em Deus, por acaso? Quem está no controle das coisas é você, por acaso? Quem vai determinar o tempo das coisas acontecerem na tua vida é a tua vontade? É ruim, hein? Se fosse assim, o mundo estava pior do que está hoje. É tudo debaixo da vontade soberana e absoluta de Deus. Então a primeira coisa que ele fala para Abrão é: anda na minha vontade. Então o primeiro conselho é simples: para de fazer o que você quer. Eu estou escrevendo meu primeiro livro sobre dinheiro. Vai sair, se Deus quiser, na Conferência de Destino, chamado Ganhe o Mundo Sem Perder Sua Alma. E nesse livro eu explico o seguinte: quem quer ganhar dinheiro? Vou repetir a pergunta: quem quer dinheiro? Todo mundo. Só tem um problema: para ganhar dinheiro em qualquer país, em qualquer lugar, você vai ter que anular a tua vontade. Porque não é todo dia que você acorda cheio de vontade de trabalhar, mas vai ter que acordar mais cedo que todo mundo e ir trabalhar. E outra coisa, não é trabalhar muito não, é trabalhar certo. Se errar, não ganha. Porque o mundo empresarial é assim. Vai ter que aprender gestão de equipe, venda, vai ter que fazer um monte de coisa que você não quer fazer. Ou seja, se para ganhar dinheiro, que é algo material, você vai ter que se anular e fazer não o que quer, mas o que dá certo, como que para servir a Deus tem que ser do teu jeito? Então o primeiro conselho que Deus dá para Abrão é simples: para de fazer o que você quer e faz a minha vontade. Casa com quem eu quero, abre a empresa que eu quero, no tempo que eu quero, se relaciona com quem eu quero, bloqueia as amizades que você sabe que eu não quero, faz a minha vontade. Vir à igreja é muito bom, a gente edifica a nossa fé, mas não é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é no nosso dia a dia, a todo instante.
E o segundo conselho de Deus para Abraão foi: seja íntegro, seja inteiro, seja uma pessoa de sim, sim, não, não. Seja uma pessoa que fala a verdade, seja uma pessoa que não atropela os outros, que não fala por trás. Seja uma pessoa que não inveja o que o outro está prosperando, a família do outro, o carro do outro. Seja íntegro. Seja uma pessoa que não tem do que os outros ficam reclamando de você. Para de ser pidão e seja o abundante, o que é generoso. Tenha uma vida em que as pessoas vão querer falar bem de você e não te bloquear no WhatsApp. Então já começa difícil. A gente lê a Bíblia e acha tudo tão bonito. Fala, gente, que lindo, né? Deus apareceu para Abraão, pediu duas coisas que a gente não consegue fazer: faz a minha vontade e seja íntegro. Versículo 2, isso é só o primeiro. Calma que vai ficando muito mais difícil. Eu estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e te multiplicarei muitíssimo. Deus começa a fazer promessas para Abraão de prosperidade num nível muito alto. Ele fala: eu vou multiplicar a tua descendência, eu vou multiplicar tudo que tuas mãos tocarem, reis vão proceder de você. O próprio Deus, não foi um sonho, presta atenção, não foi um sonho, não foi uma aparição de anjo, foi Deus, o próprio Deus desceu, diz a Bíblia, e falou com Abraão, e começa a fazer todas essas promessas. Versículo 3, Abraão então prostrou-se com o rosto em terra. Quando ele viu que Deus pessoalmente estava falando com ele, ele prostrou o rosto em terra. E Deus lhe disse: de minha parte, presta atenção nos detalhes bíblicos, de minha parte, esta é a minha aliança. Aqui Deus deixa claro uma coisa muito forte, eu fico arrepiado. Quando ele fala de minha parte, quer dizer o seguinte: se depender de mim, pelo que eu estou planejando para você, pelo que eu escrevi para você, pelo que eu estou prometendo para você, ou seja, de minha parte, essa é a minha aliança. Aqui Deus deixa claro que ele faz aliança, mas o homem pode ir quebrar. Ele deixa claro que ele fala o seguinte: de minha parte, esta é a minha aliança com você, você será pai de nações. Ele está falando isso para um homem de 99 anos que não podia ter filhos. E como não podia ter filhos, porque Sarai, sua esposa, não gerava, e já tinha 90 anos aqui, ele teve um filho com uma serva, Agar. O nome desse filho, Ismael. Então Deus está prometendo para um homem que não tem filhos oficialmente, mas tem um bastardo, que ele será pai de nações. Fica difícil de acreditar, porque estou no fim da vida, não tenho idade para isso, não tenho vigor para isso, tentei a vida toda e não deu certo. No final vem uma promessa desse tamanho. Se você já viveu tudo que viveu com Deus até hoje, imagina o que ele ainda tem para o final. Imagina o que ele ainda vai te prometer no final. Se até hoje já aconteceu o que aconteceu na tua vida, se toda a proteção, toda a graça, toda a sabedoria, todo o livramento ele já te deu até hoje, se tudo que você tem foi ele que te entregou até hoje, imagina o que vem para o final. Você não será mais chamado Abrão, seu nome agora é Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente próspero, prolífero. Tem pessoas que têm dúvida se Deus nos chamou para prosperar ou não. Mas a Bíblia de Gênesis e Apocalipse não tem nenhuma promessa que ele vai nos fazer sofrer e ficar pobre. Não tem nenhuma promessa. A gente sofre muito, porque no mundo a gente vai ter aflições. Sofrimentos são opções que a gente faz na vida. A gente sofre muito e fica pobre, sem condições de fazer um monte de coisa, por causa das nossas decisões e escolhas. Até a geografia, que é destino, você não escolheu e nasceu ali, pode atrapalhar, mas não te limita. O CEO da Microsoft nasceu num bairro pobríssimo da Índia,
Ou seja, a geografia atrapalhou, mas ele estudou, saiu de lá e se tornou o CEO da Microsoft. Ou seja, se Deus quer, não tem nenhuma coisa que te limite nessa terra. Só tem um problema entre Deus e o teu destino. Qual é esse problema? Você. A gente, eu. Nós. Só esse é o único problema. O diabo está ao derredor, não consegue nos encostar. Nenhuma arma forjada contra nós prevalece, diz a Bíblia. Deus nos livra do laço do passarinheiro, está na Bíblia. Nem sequer em pedras no caminho a gente tropeça, porque ele dá ordem aos anjos, está lá em Salmos. Ou seja, o único que pode atrapalhar o nosso caminho é eu mesmo, segundo a Bíblia. Eu tornarei extremamente próspero, prolífero, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança como uma aliança eterna, repete comigo, eterna, entre mim e você e os seus descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Presta atenção no 8. Toda a terra de Canaã, onde você agora é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e eu serei o Deus deles. Nesse dia aqui, no versículo 8, em Gênesis, lá no início, Deus está dando a nação de Israel para Abraão. Toda discussão geopolítica hoje é porque não leem a Bíblia. Porque está escrito aqui no versículo 8 que eu darei como propriedade perpétua, é para sempre. Estou te entregando, é sua, toda a terra de Canaã. Versículo 9: de sua parte, aí Deus fala assim: agora, essa aqui é a minha parte, vou te prosperar, vou te abençoar. São só promessas, são juramentos. Vou te multiplicar, reis vão proceder de ti, você vai ser próspero que você nem imagina como. Agora, de sua parte, disse Deus a Abraão: guarda a minha aliança. Tanto você como seus futuros descendentes. Versículo 15: disse também Deus a Abraão: de agora em diante sua mulher também não se chamará Sarai, mas seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Aqui começa Abraão a dificultar as coisas. Versículo 17: Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja meu herdeiro. Está na Bíblia. Vou te explicar o que aconteceu aqui. Deus aparece em pessoa para Abraão e fala o seguinte: eu vou te multiplicar, eu vou te prosperar, muitas nações vão proceder de ti, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Da minha parte, eu vou guardar a minha aliança. Abraão, com o rosto em terra, começa a rir do que Deus está falando, está escrito na Bíblia, e fala o seguinte: poderá um homem com 100 anos e uma mulher com 90 gerar filhos? E aí ele pede a Deus, cara a cara, ele vem falar: amém, eu creio nessa palavra, eu recebo essa bênção. Se tu falou, está falado. Se o próprio Deus desceu, não mandou nem anjo, não mandou nem em sonho, o próprio Deus desceu e falou, está certo. Não, sabe o que ele falou? Senhor, eu entendi, mas deixa que Ismael seja meu filho mesmo, deixa que ele seja o meu herdeiro. Se você está julgando Abraão pelo que ele fez, saiba que é isso que a gente faz com Deus todo dia em oração. Quando ora, Deus nos oferece uma coisa, a gente fala: bonito essa promessa, Senhor, mas posso só comprar meu carro novo? É muito legal, você falou que eu vou ter várias empresas, eu gostei, mas eu estou querendo só pagar, você pode só pagar meu aluguel até outubro, pelo menos? É impressionante a nossa capacidade de rir
interiormente, porque a Bíblia diz riu-se, ou seja, ele riu para ele mesmo. Ele não estava caçoando de Deus, ele estava rindo, não acreditando. A nossa capacidade de Deus estar falando o que vai acontecer e a gente fala assim, muito bonito, mas o que eu quero mesmo é só isso aqui. E a gente pedir algo que não tem nada a ver com a promessa. Não tem nada a ver com toda a bênção que ele separou para a gente. A gente se conforma com o jeitinho que deu, porque Ismael é fruto de um jeitinho de Abraão. Ao invés de a gente acreditar no impossível que Deus está prometendo, a gente se conforma com o jeitinho que deu na vida. Essa não era a casa que Deus tinha para mim, mas pelo menos eu estou pagando a parcela. Esse não era o negócio que Deus planejou para a minha vida, mas pelo menos estou melhor do que meu irmão e meus primos. A gente começa a criar umas fantasias na cabeça para se sentir bem, enquanto a gente está afrontando a vontade de Deus. Porque Deus precisa levantar muitos homens e mulheres como Abraão e Sara para serem prósperos, serem pais de multidões, para que o mundo seja impactado. Porque eu não sei se você percebeu, as pessoas não escutam mendigo, elas escutam quem se deu bem. Deus quer levantar uma geração de pessoas que vão prosperar para serem escutadas, pessoas que vão carregar uma mensagem e vão entregá-la. Só que essas pessoas que da parte de Deus tem um juramento, que da parte dele tem uma aliança, estão se conformando com pouco, estão se conformando com nada, estão se conformando com um jeitinho que deram no caminho, com Ismael. E aqui fica claro no versículo 18 que Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. 19, então Deus responde: na verdade, Abraão, Sara, tua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Deus começa a dar detalhes do destino. Na maioria das vezes, Deus só dá pistas do nosso destino. A gente olha para algumas coisas e começa a gostar e fala: será que um dia eu vou prosperar nesse nível? Quando você está com esse sentimento, será? São pistas do destino. Uma vez eu e o Janine estava procurando casa para morar. A gente foi em todas as casas que a gente podia pagar. Nenhuma a gente gostou. Aí a corretora falou: vocês foram em 8 casas, nenhuma vocês gostaram. Eu vou levar numa que é muito mais cara. Calma, mas só para vocês verem. Eu falei: Janine, vamos lá só para ver. Ela falou: é só para ver, né? Eu falei: é só para ver, não tem como pagar mesmo, você vai lá ver como é. Pelo menos a gente vê como é que uma casa desse nível. Quando a gente entrou na casa, a Janine: ai, Tiago, eu falei: eu também estou sentindo. É Deus, vem aquele arrepio. Com Deus, deixa eu te explicar como é que funciona Deus. Ele nunca vai te desafiar para algo que você pode fazer, para algo que você pode pagar. Tiago, você não entendeu, eu já tenho 500 milhões guardado. Então prepare-se que ele vai te dar um projeto de 1,5 bilhão para você continuar dependendo dele. Não é o quanto você tem, é o desafio que ele te dá. Mas tem gente, porque já juntou 10 mil, está falando: Deus, eu sei que você tinha... É muito bonito esse negócio, você falou que eu vou ser dono de uma empresa gigante, e vou ter 5 mil funcionários, e vou alimentar muita gente, vou ter um projeto na Índia, e eu gostei muito disso, mas os 10 mil estão pagando tudo aqui. Deixa que Ismael seja meu herdeiro. Pessoas que ainda estão namorando, que Deus já falou: não continua. O pai falou: não continua. A mãe falou: não continua. O pastor já falou: passa de longe dele. Aí você fala: mas eu tenho tanto medo de ficar sozinha. É melhor ficar. Aqui não tem isso não. Mas dizem que pelo litoral aqui está terrível. Pessoas que sabem da promessa, porque Deus não deixa a promessa escondida para ninguém. Ele usa profeta, ele entrega na Bíblia, ele dá sonho. Deus não deixa ninguém sem ver o seu próprio futuro. O problema é você acreditar nessa voz e seguir esse comando.
Na verdade, Sara, tua mulher, terá um filho, Abraão. Você lhe chamará de Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Você vê que Deus tem o plano dele, mas não está rejeitando a sua ignorância. Ele não está pisando na tua história. Até os teus erros Ele transforma em alguma coisa boa para o teu futuro, se você deixar na mão dele. Por exemplo, os meus erros, se não passarem por Deus, meus erros do passado, são só motivos de vergonha. Se passar no telão, eu vou chorar de vergonha. Mas com Deus, no problema, vira testemunho. Então, sem Deus, vergonha. Com Deus, testemunho. A mesma coisa, o mesmo pecado, o mesmo erro, a mesma situação difícil. Ou é vergonha ou é testemunho, dependendo na mão de quem você deixou. Deixou na mão do advogado? Parabéns, vamos ver se vai dar em vergonha isso. Deixou na mão do gerente do banco? Porque tem gente que consulta todo mundo antes de consultar Deus. Primeiro liga para o gerente do banco para ver se tem crédito, depois liga para o advogado para ver se vai recorrer ou não, depois liga para não sei o que. Quando não tem mais jeito, eu vou na igreja ver se Deus tem uma coisa para mim. Aqui não, graças a Deus. E Deus fala, quanto a Ismael, ou seja, quanto ao teu plano, eu levarei em conta o teu pedido, também o abençoarei. Eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele eu farei um grande povo. Versículo 21, a gente termina aqui. Mas a minha aliança, ou seja, o que eu estou te prometendo, o que eu estou tratando contigo, a minha aliança, eu estou estabelecendo com Isaque, filho que Sara dará a você no ano que vem, nesta mesma época. Aqui ele revela todo o destino. O filho, o nome do filho e quando vai nascer o filho. Você só consegue, todo o teu futuro é incerto, a não ser que você se tranque e tenha um momento desse com Deus. A mensagem de hoje, se eu pudesse colocar um título, seria: o teu destino está escondido no secreto. Se você se trancar no secreto com Deus e ouvir o que Ele tem para dizer, você sai dali com certeza do que Ele espera de você nos próximos anos, do que Ele espera do teu ministério, do teu negócio, do teu casamento, das tuas reações, das tuas emoções, do teu comportamento. Quantas vezes, ao me trancar com Deus, você acha que para estar nesse altar aqui, para estar aqui hoje falando, uma honra a forma como o pastor me apresentou, para ser uma pessoa que está influenciando essa geração, ter os seguidores que eu tenho. Você acha que quantas vezes eu tenho que me trancar no meu quarto e chorar e me humilhar na presença de Deus por dia ou por semana? Você acha que eu consigo ficar de pé aqui, carregar o peso que carrega da responsabilidade na técnica do desenvolvimento pessoal? Você acha que é isso? Eu já teria caído há muito tempo, se não fosse a misericórdia de Deus, buscada de joelho, implorando a graça de Deus, com a porta do quarto trancada, como diz Mateus 6. E a Bíblia diz em Mateus que aquele que busca em secreto, Deus recompensará em público. Eu sei o que eu tenho que fazer, não é porque eu sou inteligente, não, é porque eu estou trancado no secreto. Eu sei para onde eu vou, eu tenho noção do meu destino, não é porque Deus me deu uma sabedoria em comum, não, é porque eu estou trancado com Ele, perguntando para onde eu vou amanhã, o que eu faço da minha vida, esse contrato eu assino ou não assino? Quando eu estava namorando Janine, minha esposa, que faz aniversário esse final de semana, e esse mês agora de julho a gente completa 20 anos de casado, 4 filhos. Pode aplaudir, que merece. Quando eu estava namorando Janine, eu lembro desse dia como se fosse hoje. Fazem 23 anos atrás. A gente namorava num portãozinho. Alguém aqui do Rio de Janeiro?
Quem é do Rio de Janeiro? Ela morava em Irajá, entre Irajá e Vicente Carvalho, em frente ao metrô. Eu ia andando de Vila Cosmos, passava por debaixo do metrô de Vicente Carvalho, tiroteio, comendo solto ali no Morro do Juramento. E, lembra? Quem é do Rio sabe o que eu estou falando. E até o portãozinho que ela morava num corredorzinho assim, pra gente namorar, que a mãe dela deixava a gente namorar 1 a 2 vezes por semana, se ver. E eu lembro de um dia que eu saí desse portãozinho, fiquei um tempo parado assim, em frente à estação do metrô, esperando a bala passar, que era tiroteio todo dia. E continuei andando, e eu lembro de falar assim: Senhor, eu quero casar com essa mulher. Eu quero casar com essa menina. Contudo, não seja como eu quero, seja feita a tua vontade. E para que eu entenda a sua vontade, já que eu sou ignorante, me dá um sinal. Mas me dá um sinal muito claro que é ela. E eu pedi um sinal a Deus. E 1 semana depois, um sinal difícil, Deus me deu. E eu casei com ela. E estamos juntos há 20 anos. E numa dificuldade, como muitos casais passam, a gente passou por muitas dificuldades, mas teve uma que quase separou a gente. E quando eu já estava decidido no meu coração a dar fim naquilo, eu estava sofrendo muito, ela também, estava uma época muito difícil para a gente. Eu fui para o meu quarto orar. E Deus só me lembrou o seguinte: faz o que você quiser da sua vida, só lembra que eu te dei ela e mais ninguém. Você me pediu o sinal há 20 anos atrás, eu te dei. E é ela, resolva teus problemas. A Bíblia diz que Deus só permitiu a carta de divórcio por causa do quê? Alguém lembra? Está escrito, Jesus falou, por causa do quê? Da dureza de coração. Eu levantei nesse dia, achando que estava certo, porque quem está brigando, os dois acham que estão certo. Fui até ela, me ajoelhei, falei: eu acabei de sair do quarto orando. Ela, com toda a sabedoria que a mulher tem, estando certo ou estando errado, nunca mais eu vou repetir essas palavras que eu falei. Deus me deu você e eu confio na vontade de Deus. E nós vamos restaurar essa situação. E eu estou te pedindo perdão mesmo achando que eu estou certo. Ela: então não vale esse perdão. Eu falei: mas estou pedindo. E resolvemos. Lógico que com a ajuda de nossos pastores, ajuda de muita gente. Mas as pessoas não consultam a Deus sobre o próprio destino e saem tomando decisões. O casamento acaba, a finança quebra, aí a saúde mental fica abalada mesmo. Você serve a Deus, mas está com ansiedade crônica, insônia, não consegue dormir, e a Bíblia diz que o sono é dos justos. Você serve a Deus, mas a depressão, a tristeza está batendo na tua porta todo dia. A incerteza de futuro é tão grande que te assusta. É claro. Você não tem tido um tempo com Deus como Abraão teve. O tempo com Deus para o crente não é um pedido de socorro. Estou mal, vou me trancar com Deus. É um estilo de vida. Porque diz a ciência que a gente toma cerca de 300 decisões por dia, pelo menos. Você acorda de manhã decidindo se vai escovar o dente ou não, se vai usar calça jeans ou calça social, se vai de transporte público ou de carro. Você toma 300 decisões, inclusive algumas inconscientes, por dia. Como é que você não vai orar todo dia? Ou você tem resposta para todas as decisões que você tem que tomar? Aí Deus quer te prometer grandeza, Deus quer te prometer prosperidade, porque é isso que Ele promete na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Deus quer te prometer que você será frutífero. Deus quer te prometer um monte de coisa e você não tem tempo nem para escutar o que Ele tem para você. Você já está decidindo tudo, sem escutar que Ele tinha coisas maiores, porque a Bíblia diz que os caminhos, os planos dele são maiores do que os nossos. Sabe o que a Bíblia diz? Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, todo projeto que você fez para a tua vida, você nem imagina o que Deus tem para você. A Bíblia diz que nem consegue entrar no teu coração. Tudo que você imaginou para você é só um Ismaelzinho perto do Isaac que Ele está mandando.
escrito. Quando eu quebrei em 2014, arrebentado, humilhado, sem saber o que ia comer no outro dia, eu me tranquei no quarto e falei assim: Deus, só me mostra para onde ir. E no desespero, você fala de verdade. Eu falei assim: o que você mandar eu fazer, eu vou fazer. Porque no desespero você não tem outra opção mesmo. Falei: Deus, só me mostra para onde ir. Só me mostra o que fazer. O resto você deixa comigo. Deus me fez abrir uma passagem da Bíblia em que Moisés faz a mesma pergunta para Deus: Deus, o que eu faço agora? E Deus pergunta para Moisés assim: o que você tem nas mãos? Ele falou assim: eu tenho um bastão. Ele falou assim: então bate no mar com isso. Eu saí do meu quarto, desse momento com Deus, falei: Janine, Deus falou para eu usar o que eu tenho nas mãos. O que você acha que eu tenho nas mãos? Ela falou assim: Tiago, olha, você fala muito bem em público, sempre falou. E você, na época que a empresa ainda estava de pé, fez aquele mestrado em desenvolvimento pessoal nos Estados Unidos. O que você tem é isso. Você tem um diploma e sabe falar. Falei: é isso. Eu tinha 546 amigos no Facebook nessa época. E anunciei assim. Paguei R$35 num banner quebrado. Negociei com o cara um prazinho de 2 semanas para pagar R$35. Primeiro curso: como não quebrar. Eu quebrado. Como não se desesperar no meio do caos. O primeiro curso foram 12 pessoas. Eu dei 3 dias de aula de terno e gravata, a Janine servindo um cafezinho na porta. Dos 546 amigos no Facebook que viram aquele banner, 12 foram. Quando terminou aqueles 3 dias, eu falei: Janine, como foi? Ela falou: olha, meu amor, pagamos tudo, fizemos as apostilas aí. Parabéns, você foi muito corajoso, ficou 3 dias em pé dando aula, você nunca tinha feito isso. Eu falei: não, mas sobrou algum dinheiro? Ela falou assim: sobrou. Eu falei: sobrou? Ela falou assim: sobrou. Eu falei: então descobri meu destino. Ela falou: por quê? Eu falei: primeiro, porque Deus me apontou isso. Segundo, eu amei fazer. Terceiro, as pessoas me abraçaram e falaram que amaram. Eu nunca imaginei que eu ia ajudar as pessoas falando. E terceiro, ainda vou pagar as contas. Quarto, ainda vou pagar minhas contas. Todo endividado? É de Deus. E naquele dia eu comecei o Instituto Destiny, que hoje é um dos grandes institutos de treinamento do país, com uma sede gigantesca em São Paulo, treinando 17 mil pessoas presencialmente por ano. Fora as conferências, não estou falando de conferência, de pregadão, estou falando de treinamento. 17 mil presenciais. Tudo começou quebrado, mas no quarto de oração. Você não tem noção do que Deus pode te revelar se você parar para escutar o que Ele tem para os próximos dias. Você não tem noção do que Deus pode te mostrar para a tua vida, para o teu negócio, para o teu casamento, se você parar para escutar os planos dEle acerca de você. Meus caminhos não são os teus caminhos, diz o Senhor. Meus pensamentos não são os teus pensamentos. Eu penso coisas muito maiores. O meu convite de hoje é que você pare de atrapalhar o plano gigante que Deus fez para você. Que você pare de limitar o tamanho do projeto que Deus desenhou para a tua vida. Que você pare de negociar com Ele, insistindo em Ismael, enquanto Ele precisa te entregar Isaac. Essa negociação, vamos chamar assim, entre Abraão e Deus mostra como a nossa mente é tão pequena perto da de Deus. A gente, diante do Deus Todo-Poderoso, tem coragem de falar: tá bom, Ismael. A gente tem coragem. A gente, diante do Deus que pode dar qualquer coisa, a gente fala: tá bom, só quita esse boleto aqui para mim, Senhor, tá bom. A gente não sabe nem pedir. Tiago capítulo 4 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Nem pedir você sabe. Provérbios 4, que é uma mentoria do rei Davi com Salomão,
em todo Provérbios 4, Davi pega a mão de Salomão e fala o seguinte: Salomão, vende tudo que você tem e compra sabedoria. Salomão, versículo 7, a sabedoria é a coisa principal. Salomão, não troca o conhecimento por nada. Ata a sabedoria no teu pescoço e ela vai te honrar. E todo Provérbios 4 é Davi falando: Salomão, pede sabedoria. Salomão, quem foi Davi? O cara que lutou guerras e venceu, o homem que tinha várias mulheres, que construiu um tabernáculo de adoração 24 horas, um homem segundo o coração de Deus, um homem que derrubou gigantes. Davi era tudo, mas quando ele vai treinar o seu sucessor, ele só ensina uma coisa: sabedoria. Quando Salomão tem mais ou menos 16 anos, Deus aparece a Salomão em sonhos e fala: pede-me o que quiseres. O que Salomão pediu? O que ele recebeu do pai o tempo todo. Por que a gente não sabe pedir? Porque a gente não tem com quem aprender. Como é que se faz para responder quando Deus pergunta para a gente o que a gente quer? Se Deus te perguntar hoje o que você quer, você vai pedir o quê? Para Ele resolver o teu problema de agora, ou para Ele te dar algo que resolve a tua vida para sempre? Você vai pedir Ismael ou vai aguentar mais um ano por Isaac? Porque Deus termina falando o seguinte: calma, eu vou te dar Isaac. É daqui a um ano, nessa mesma época, ou seja, tem mais 12 meses de espera. Tá afim? Você espera e confia na minha vontade ou quer o teu jeitinho agora? O ser humano é imediatista. O ser humano quer para agora. E Deus é Deus de processos e projetos. Anos atrás eu estava com a minha filha no shopping. A minha mais velha hoje tem 16 anos. Na época ela era uma criancinha. Muito ansiosa, sempre foi muito ansiosa. E ela falou: pai, eu quero essa boneca aqui. Eu falei: não, filha, hoje não. Pai, eu quero essa boneca. Pai, eu quero a boneca. E que a boneca, Eu falei: filha, lembra que a gente combinou? Que a gente está juntando dinheiro para passar férias. Nós vamos para Disney. Nós vamos envergonhar Satanás. Nós vamos publicar no Facebook, lá no Castelo das Princesas. Você tem noção do que é isso no inferno? O que você quer? Essa bonequinha agora ou ir para Disney no fim do ano, minha filha? Ela: a bonequinha agora, pai. Típico do ser humano. Típico do ser humano. Me dá essa boneca de 30 reais, que eu abro mão do que Deus tem para mim no final do ano. Mas eu profetizo que contigo não será assim. Eu declaro que na tua vida não, na tua casa não, na tua empresa não. De ti vão sair nações, reis vão proceder de ti. Eu vou te abençoar e vou te prosperar como ninguém antes, diz o Senhor. Eu vou te proliferar na terra. Tudo que tuas mãos tocarem vai ser multiplicado, vai prosperar. Tudo que tuas mãos tocarem vai prosperar, diz o Senhor. Contigo vai ser diferente. Contigo vai ser diferente. Tua família será abençoada. Teus filhos serão abençoados. Nenhum dos teus filhos vai se perder, diz o Senhor. O teu negócio não vai quebrar, ao contrário, ele vai multiplicar ao ponto de você sustentar muitas famílias. O teu negócio sustentará muitas famílias. Prepara para o que Deus vai fazer nos próximos dias, porque está vindo um tempo de abundância como nunca antes. A única coisa que Deus está te pedindo nessa noite é: para me escutar. Eu sou melhor do que qualquer dica da internet, diz o Senhor. Eu sou melhor do que o chat GPT, diz o Senhor. Eu sou melhor do que qualquer conselho que você possa receber de um especialista, diz o Senhor. Para me escutar, diz o Senhor. Tira um tempo para mim, diz o Senhor. Tranca a porta do teu quarto comigo, diz o Senhor. E eu vou te mostrar coisas que você não imagina e ainda não sabe. Essa é a promessa. É o que está escrito. Fica de pé, eu quero abençoar a tua vida. Você sai daqui nessa noite sabendo que para cada Ismael que você tentou dar um jeitinho, Deus tem um Isaac para te oferecer.
sabendo que Ele é o único que conhece tudo que vai acontecer no futuro. Ele é o dono do seu destino. Então tudo que você tem que fazer, só isso, é parar para escutar o que Ele escreveu sobre você. Quando você se trancar no seu quarto, você fala: Deus, o que você escreveu para a minha vida? Quais são os teus planos para mim? O que eu preciso fazer? Com quem eu preciso me conectar? Onde eu preciso estar? Em 2014 para 2015, Deus me mudou geograficamente. Me tirou do Rio e me levou para São Paulo. Não fui eu que escolhi, não. Eu estava humilhado no Rio de Janeiro. Apareceu uma oportunidade para mim em São Paulo. Deus, Ele faz coisas alheias à nossa vontade para nos colocar no lugar certo, com as pessoas certas, no tempo certinho. E quando eu paro para pensar sobre minha vida, o meu destino, a minha participação é muito pequena. Basicamente foi não atrapalhar muito, que eu atrapalhei um pouco, mas não atrapalhei muito, e acreditar no que Deus estava prometendo. Se você não atrapalhar e tiver fé, o teu fim será melhor do que o teu começo. Você vai terminar bem, diz o Senhor. A tua empresa vai terminar bem, diz o Senhor. Teu casamento chegará bem, diz o Senhor. Teus filhos vão crescer bem, vão produzir, diz o Senhor. Levanta suas mãos em sinal de receber. Eu declaro nessa noite, na autoridade do nome que está sobre todo nome, que a bênção do Senhor, a bênção que veio sobre a vida de Abraão, e diz a palavra que se estendeu, que nele foram abençoadas todas as famílias da terra, se estendeu para a nossa família, se estendeu para a nossa casa. Que essa bênção se manifeste na vida de cada um que está aqui com fé, acreditando. Senhor, revela a promessa, revela o Isaac de cada um. Mostra aquilo que só Tu podes mostrar, porque Tu és o dono do nosso futuro. Foste Tu que escreveste todos os dias da nossa vida. Em Ti estão escondidos todos os nossos planos. Revela cada um, para que possamos obedecer à Tua vontade. E eu declaro, na autoridade do nome que está sobre todo nome, que o nosso fim será melhor que o começo. E